Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma jaqueta azul, atrás de mim o cenário da Multirio. E essa é a nossa aula sobre o Rio, uma cidade patrimônio. Bem, antes de começar a aula, quero que você responda uma coisa aí em casa rapidinho. Quando eu falo a palavra patrimônio, o que vem na sua cabeça? Provavelmente você vai pensar assim, eu já deve ter visto alguém com um patrimônio acumulado de 1 milhão, não sei, o jogador de futebol conseguiu construir um patrimônio. Sim, mas patrimônio não tem só esse significado de um bem, assim, que a gente acumula, alguma coisa ligada a dinheiro, por exemplo, ou imóveis. Patrimônio, ele pode ser algo comum a todos nós. Algo, por exemplo, que é tão importante que tem que ser preservado, passado de geração a geração, ou seja, do mais velho ou do mais jovem. Algo que é tão importante para a história de um grupo que tem que permanecer naquele lugar e naquela forma. E é tão importante, como falei, que aí sim ele adquire um valor de um bem, que é geralmente a ideia de patrimônio que a gente pensa primeiro. Então, aqui no Brasil, a gente tem inúmeros patrimônios, mas quem define o que deve ser um patrimônio? Em 1937, foi criado um instituto que é especializado em definir o que deve ser preservado e o que não deve ser preservado. Esse instituto chama-se IPHAN, justamente, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vale lembrar que ele é um órgão federal, ou seja, ele pensa em todo o território nacional. Existem também os órgãos estaduais relativos a cada estado e até alguns municipais. Mas hoje a gente está pensando mais nessa questão do Brasil. E o IPHAN tem a função de, além de preservar, de divulgar também, de conservar. Justamente, como eu falei, para que todas as gerações, todos nós, tenhamos acesso àquele bem, àquele patrimônio. Então, aqui no Brasil existem vários tipos de coisas que podem ser patrimônios. A gente vai ver uns exemplos agora. Esses só são 3 exemplos bem básicos, mas existem muitos outros patrimônios aqui no Brasil. Por exemplo, o ofício de se fazer acarajé. O bolinho em si não é o patrimônio, mas a forma como ele é feito. Também pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara, também considerado patrimônio. E o maracatu rural, que acontece no interior do estado de Pernambuco, também, mas o jongo também é um patrimônio. O cais do valongo é um patrimônio. Vocês viram que a quantidade de coisas que podem se tornar patrimônio. O ato de se tornar algo patrimônio chama-se tombar. Então, por exemplo, como eu falei, o cais do valongo. O cais do valongo, ele é tombado. O jongo, ele é tombado. Então, mas vocês sabiam que a gente pode considerar uma cidade inteira um patrimônio? Não? Então, para saber melhor, fica aí ligado na aula de hoje. Mas vamos facilitar um pouco o nosso entendimento. Eu falei de um monte de coisas que são consideradas patrimônios. Então, para melhorar um pouquinho, esses patrimônios eles são classificados em 2 categorias. São patrimônios materiais e patrimônios imateriais. Vamos lá.
Patrimônio material, como o próprio nome diz, é algo que você pode pegar. Por exemplo, uma pintura pode ser um patrimônio material, uma fotografia, uma estátua, um prédio, tudo isso, tudo que se toca, tudo que é concreto é um patrimônio material. E o patrimônio imaterial, também pensando aí pelo nome, é algo que você não pode tocar. Eu dei um exemplo ali, por exemplo, a feitura do acarajé, o ofício. Você pode tocar? Talvez você possa tocar no cozinheiro, você possa tocar no bolinho, mas no ofício em si não. Então isso é um exemplo de patrimônio imaterial, mas não só os ofícios são patrimônios imateriais. As festas são patrimônios imateriais, danças são patrimônios imateriais, língua. Então, tudo que não necessariamente é concreto que você pode tocar são patrimônios imateriais. Então, deve ter ficado lógico para você que um prédio é um patrimônio material. Você pode tocar num prédio. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem um exemplo de patrimônio material, um prédio que é tombado, que é, por exemplo, o prédio onde hoje funciona o Mucabe. Então, gente, olha esse prédio, ele fica ali na região da Gamboa, do Museu de História e Arte Afro-Brasileira. Ele foi construído em 1877 por ordem de Dom Pedro II para abrigar uma escola. Em 1977, ele virou uma biblioteca. Em 1996, um centro cultural. Só em 2017 que ele vai virar um museu, aliás, uma parte de um museu. Lembrando que o Mucabe é um museu composto pelo seu prédio tombado e também sua parte a céu aberto, a Pequena África. Em 1992, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, vai adicionar uma outra categoria para ser tombada, que é a paisagem cultural. Mas o que é paisagem cultural? Paisagem cultural seria justamente paisagens modificadas pelo ser humano. A partir de como o ser humano vai transformando uma paisagem, ela vira uma paisagem cultural. Ah, então é só natureza ou só prédio? Não. Vai ser justamente essa harmonia, vamos chamar assim, entre a paisagem natural e uma paisagem totalmente urbana. Mais ou menos isso, esse caldeirão, vai ser a paisagem cultural. Mas por que eu estou falando de paisagem cultural? Aí vem a resposta lá do início. Você sabia que você mora num patrimônio? Exatamente. No dia 1º de junho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro foi considerada um patrimônio da humanidade pela Unesco. Inclusive, foi a primeira cidade no mundo a ser considerada patrimônio. Então, antes disso, só cidadezinhas, só zonas rurais eram consideradas patrimônios, eram consideradas sua paisagem cultural, vamos falar melhor, como patrimônio. Então, Rio de Janeiro, devido à sua paisagem única, também é considerada patrimônio. Então, essa relação natureza e construção humana é que dá esse caráter ao Rio de Janeiro. Bem, mas para ser considerado patrimônio, você tem que lançar uma candidatura na Unesco. E essa candidatura ela foi baseada em 4 setores da cidade, que vão desde a Zona Sul e pega até um pedacinho de Niterói. Eu gostaria muito que você reparasse justamente nessa relação da natureza e nas construções feitas pelos seres humanos e como isso vai dar o tom do que é a paisagem cultural da nossa cidade. Bem, como eu falei, o dossiê que foi
para a cidade virar candidata a ser patrimônio, ela dividia a cidade em 4 lugares. Primeiro, Floresta da Tijuca, Pretos, Forros e Covanca do Parque Nacional da Tijuca, Pedra Bonita, Pedra da Gávea, Serra da Carioca, Parque Nacional da Tijuca e Jardim Botânico, e entrada da Baía de Guanabara e suas bordas d'água desenhadas, que tem passeio público, Parque do Flamengo, fortes históricos de Niterói e do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar e Praia de Copacabana. Rio de Janeiro é único, né? Dá pra gente reparar muito pelas fotos que vocês acabaram de ver. Mas toda essa paisagem, cultural está relacionada ao quê? À sua história. Então, você aí de casa, sabe como o Rio de Janeiro foi fundado, por exemplo? Se não sabe, preste atenção que eu vou falar. A história da nossa cidade, ela começa muito, quase perto lá da chegada dos portugueses aqui, no território brasileiro. Vamos lá. Em 1555, chegam aqui, na Baía de Guanabara, na verdade, franceses, liderados por Villegagnon. O que esses franceses eles queriam? Na verdade, eles queriam fundar o que eles vão chamar de França Antártica. Ou seja, eles queriam que um pedaço da França estivesse aqui no Brasil. É claro que eu não preciso falar que os portugueses acharam essa ideia péssima, né? E resolveram combater esses franceses. Vamos olhar rapidinho o que seria essa França Antártica num desenho da época feito pelos franceses? Então, os franceses, eles tinham, na verdade, muito interesse, era justamente nos recursos naturais aqui do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o pau-brasil. Então, os franceses vão se aliar aos tamoios, que era um povo originário que habitava toda essa região aqui do Rio de Janeiro. E a partir daí vai surgir também a Confederação dos Tamoios, que é uma aliança entre povos indígenas. Os tamoios vão se aliar aos franceses contra os portugueses, que eles achavam que eram seus inimigos. Esse conflito entre portugueses e Confederação dos Tamoios se deu durante 5 anos. E durante esse tempo, muitas missões foram feitas até a derrota da Confederação. Como a Confederação foi derrotada? Através também de outra aliança. Estácio de Sá, que era sobrinho do então governador-geral do Brasil, Mendes Sá, com a ajuda dos Temiminós, um povo que habitava o Espírito Santo, vai conseguir derrotar os tamoios. Os Temiminós, na verdade, líder dos Temiminós, Araribóia, vai ganhar, por exemplo, as terras do outro lado da Bahia como recompensa, que é o município de Niterói. E o Rio de Janeiro vai ser fundado justamente para ocupar aquela terra que os franceses estavam tentando tirar de Portugal. Então, em 1565, o Rio de Janeiro é fundado. O nome Rio de Janeiro vem justamente porque, quando se chegou aqui nessas terras, era o mês de janeiro, e confundiram a Baía de Guanabara com a foz de um rio. E foi assim que o Rio de Janeiro surgiu. Bem, a aula de hoje está acabando e vimos na aula de hoje o que é um patrimônio, a diferença de patrimônio material e imaterial, e que nós habitamos, na verdade, em um patrimônio, que é a própria cidade do Rio de Janeiro. A aula de hoje está acabando, mas não sem antes um desafio. Então vamos lá. Falamos que moramos num patrimônio. Então agora eu desafio você a pensar o que poderia ser um patrimônio para a humanidade localizado aí no seu bairro, que é tão importante assim, que tem que ser passado de geração para geração, que tem que ser preservado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.